mas bom, eu não estou à altura dos meus predecessores de modo algum. E essa posição aqui de isolado na mesa não é em função de nenhum mérito especial meu. É que o Márcio tem um senso aguçado de simetria, então ele resolveu botar duas mesas com uma pessoa no meio, entre duas, entendeu? Mas não é pelo contrário. Bom, enfim, eu vou tentar ser bastante breve. Vocês não vão me ouvir falar a palavra Deus, nem a palavra teologia, nem a palavra religião. Não vou dizer uma palavra sobre isso, mas vou explicar por que então, talvez a primeira coisa que eu posso dizer, citando Benjamin injustamente contestado aqui pelo Paulo, que se tornou um porta-voz oficial da tradição rabínica, em contraposição à tradição mística. Benjamin dizia: a teologia é um anão feio, corcunda, entendeu? E que não ousa aparecer. Eu preservo essa tradição. Ela é um anão, vocês não vão ver ela subir da mesa para cima da mesa de onde ela está escondida. É ali que ela deve ficar. A segunda coisa que é preciso entender é que o lugar da teologia, na maneira que eu penso, é o lugar do acontecimento, né? De certo modo, a teologia para mim é uma espécie de verbo defectivo, que não pode ser conjugado. A segunda relação com o que aconteceu aqui é que eu vou falar do deserto, que que é essa carga que se diz que deve suportar. Toda a discussão que eu vou fazer aqui provém do deserto, de alguma maneira. E ela é... Paulo, cadê o Paulo? Então, eu tô na paraxá errada. Eu vou falar Bamidbar, é isso que eu estou querendo dizer. Estou falando no deserto, que é o livro que vocês conhecem pelo nome de Números, né? Que não é outra coisa senão povoar esse deserto, encher esse deserto de números e de gerações, né? Para suportar esse vazio. Então, deixa eu passar rápido. E só a última coisa que eu queria dizer para fazer a ligação é que, como todo pensador, digamos, do campo benjaminiano, digamos, eu também penso em hebraico, só que o meu hebraico são fotografias. Mas é a mesma coisa, na verdade. Isso, eu vou botar uma epígrafe. Eu botei uma epígrafe. Essa epígrafe é de um poeta franco-egípcio chamado Edmond Jabé. Não se pode falar do deserto como de um lugar, pois ele é também um não lugar. O não lugar de um lugar, ou o lugar de um não lugar. E o deserto me interessa aqui porque eu vou tomar dele uma pergunta que eu acho, para mim, motivadora, que é a pergunta: o que é isso no espaço que nos provê os lugares? Então vamos andar rápido. Eu vou contar para vocês uma história. E é uma longa história, tem 150 anos, não tão longa quanto as histórias de 5.000 que as pessoas andaram contando antes de mim, né? Então estou ali para fazer uma história mais curta. Tem um fotógrafo, ele chama-se Timothy O'Sullivan. Ele está viajando pelo deserto de Carson, em Nevada. Em 1867, é um dia muito quente, está perto do meio-dia, é verão. E ele resolve sair dessa carrocinha aqui, dessa charrete, que é o laboratório de fotografia dele, né? E onde ele leva os equipamentos, leva tudo, porque era... né? E ele sai não para tomar uma fresca, mas ele vai para subir nesse morrinho que está aqui, nessa duna. E vocês veem aqui as pegadas dele, tá vendo? Dele subindo. E lá dessa duna ele faz a fotografia. Essas pegadas marcam o que eu chamo de inscrição efêmera do ponto de vista, né? Olha onde eu cheguei, é daqui que eu vejo, e olha as marcas que eu deixei no chão. Eu uso aqui uma ideia do Benjamin: o corpo da terra deixara se imprimir como os interiores aveludados e felpudos da casa burguesa, né? Que preserva os vestígios do proprietário, como a natureza preserva no granito uma fauna extinta. Benjamin tinha um comentário muito irônico a respeito das casas do século XIX, dizia que as pessoas enchiam de tapetinhos felpudos para dar a sensação que estavam deixando sua marca na vida, né?
enquanto estavam, na verdade, em vias de desaparecer. Assim também, o Sullivan sobe esse morrinho e de lá faz essa fotografia, deixando os seus rastros sobre a duna, sobre a areia, rastros que logo vão se apagar. Próximo. Toda fotografia de paisagem, no século XIX, é essencialmente uma vista, é essencialmente um relato de viagem, né? E é um álbum que você mostra, olha só onde é que eu fui, olha só como é lá, né? Não havia isso que a gente conhece modernamente como uma paisagem boa de se ver, né? Uma paisagem que vale para ser vista, né? É por isso que, entre outras razões, e também por uma razão técnica, digamos assim, paisagem e retrato eram duas coisas incompatíveis. Tinha um motivo técnico para isso. As câmeras fotográficas não permitiam você fotografar o céu e alguma coisa que está perto do chão ao mesmo tempo, porque o céu era luminoso demais, né? Então era preciso fazer dois negativos, um para o céu e outro para a terra, e depois juntar os dois. Isso só foi possível no século XX, hein? Se alguém quiser pensar que isso é algum tipo de metáfora com o que vocês ouviram de manhã, podem pensar, né? Mas o que isso significa é que isso resultou em uma coisa curiosa. A pessoa mais fotografada por longo tempo no século XIX não era uma celebridade, não era um político e não era, enfim, alguém que pudesse imaginar, um homem de teatro, enfim, foi esse sujeito aqui. Esse sujeito que é um marinheiro núbio, que viajava com um fotógrafo chamado Maxime Duchamp, e que ele usava para fazer a escala dos monumentos. Está vendo que eu tenho? Porque ninguém na Europa jamais tinha visto de fato como eram os grandes monumentos do Oriente. Num livro dele chamado Egito e Palestina, mostrando pirâmides, mostrando o grande templo de Tebas e a Esfinge, era preciso botar um sujeitinho daquele tamanho para as pessoas terem ideia de que era grande, né? Esse cara não aparece, ele foi fotografado mais de quase 150 vezes. Ninguém foi tão fotografado na Europa como ele. Bom, e depois até o Victor Hugo, mas isso é porque o ego dele era muito grande, em algum momento ele decide que tem que superar, né? Mas esse sujeito não tem o nome dele na legenda de nenhuma foto. Ele se chama, a gente só sabe dele por causa das memórias do Maxime Duchamp, que ele se chamava Haji Ismael, era um marinheiro núbio e que acompanhava a expedição. E aí ele conta nessas memórias o seguinte: que a grande dificuldade era manter Haji Ismael imóvel enquanto eu realizava os procedimentos. Tirar a fotografia demorava muito. Finalmente consegui por meio de um truque um tanto barroco. Eu disse a ele que o tubo de metal da lente que saía da câmera era um canhão que cuspiria uma chuva de chumbo se ele tivesse ousado se mexer. Uma história que o imobilizou completamente, como pode ser visto pelas minhas fotos. Então tá lá, ele em pânico, achando que se ele se mexer a câmera vai cuspir bala. Digamos, o sacrifício que Ismael faz, não só o sacrifício de seu rosto, o sacrifício de sua estampa, que nunca aparece, ele é sempre pequenininho, longe, como também o sacrifício que ele faz para tornar os monumentos miniaturizáveis e leváveis à Europa na sua grandeza, né? Digamos assim. A ideia... põe aí a próxima. Isso. Então, a ideia fundamental aqui que eu quero marcar de início é essa. No início, as paisagens não existem como tais e elas são essencialmente um ponto de vista de conquista que você exibe. Para que possa haver finalmente uma paisagem como algo digno de ser admirado, esses rastros têm que ser apagados. Então a história que eu vou contar para vocês é a história do apagamento dos rastros, o apagamento dos vestígios que constitui a fotografia de paisagem moderna. Põe a próxima aí. Isso. Eu vou falar rapidamente de três tipos de apagamento de rastros que constituem, digamos, ao mesmo tempo o horizonte da nossa contemporaneidade e o nascimento do espaço tal como o conhecemos. A primeira forma de apagar esses rastros
vai ser conhecida por um nome de pictorialismo, é um movimento fotográfico do final do século XIX. Vamos passar rápido para ele. Eu peguei 2 exemplos tirados de um livro, ele é um crítico de arte inglês, como nos Estados Unidos, chamado Coffin. Ele publica em 1907, agora eu não peguei, se eu vou voltar no texto eu vou demorar. Então, em 1901, digamos assim, mais ou menos isso, um livro chamado A Fotografia como uma das Belas Artes. E esse é um fotógrafo que ele admirava muito, que felizmente a história esqueceu. Chamava-se Frank Eugene, né? O que ele dizia no livro? Ele dizia, esse negócio de paisagem é a ruína do tal jeito que é a ruína da fotografia. Porque a fotografia mostra tudo nos detalhes, isso não tem nada a ver com o fato como a gente olha para uma paisagem. A paisagem que a gente olha, o vento bate na folha, é tudo meio borrado e a fotografia é definida demais. Havia em relação à fotografia uma certa rejeição à sua dimensão mecânica ou instrumental, que era vista como um enfraquecimento da dimensão subjetiva, do espiritual, do humano, etc. E ele diz assim, solução para isso, o fotógrafo tem que inscrever a sua subjetividade na imagem. E inscrevia como? Pegava aqui a graminha onde o cavalo está e coloca um entalhezinho como se fosse uma gravura, né? E vai entalhando. Ou, mostra a próxima, essa é uma imagem do mesmo fotógrafo, chamada Nirvana, que o sujeito está deitado num sofá, e o sofá vira uma espécie de mar revolto em função de uma série de interferências que ele vai fazendo. Durante muito tempo, isso vai ser visto, todo o raciocínio do Coffin é de imaginar a fotografia uma coisa fácil demais. Se o artista não se impor dificuldades, ele nunca vai ser um artista. O paradoxo dessa posição de achar que a sua subjetividade se expressa através de risquinhos que você faz, isso nunca ocorreu a ele. Foi preciso aparecer um fotógrafo americano chamado Stiglitz. Mostra aí a próxima. Que em 1907 fez essa fotografia e ele vai dizer, não é assim, não é isso que ele diz, mas é como se fosse, não é assim que apagamos os rastros que a gente deixou nas dunas, os rastros de onde... É de uma outra maneira. É de uma outra maneira que se inscreve a subjetividade. E aí, ele faz essa foto, ele está indo para a Europa, a bordo de um navio chamado Guilherme II, o Kaiser, e aí ele está no meio de um pessoal que ele acha que é uma burguesia, uns novos ricos chatérrimos, que está virando com a família, ele não quer mais e resolve andar pelo navio, sabe, depois de 2 dias. Imagina aqueles Titanic, aquelas coisas assim, sabe? Aqueles salões, aí vai andar, de repente ele chega na murada ali no final e vê os pobres no convés inferior da 2ª classe. E aí ele vai buscar a câmera que tinha ficado lá com os ricos, né? E volta e faz essa foto chamada Steerage. Stiglitz não era nada modesto. Ele não só disse que ele vai relatar isso como uma revelação, aí é a questão, não estamos fora do assunto, mas também como um novo marco na história da fotografia. O que ele descobriu, o Stiglitz? Isso que ele vai dizer. Ele descobriu que havia uma certa relação entre a hierarquia de classes e a geometria pelo qual uma imagem podia ser realizada. E isso não é construído, mas isso era dado pelo mundo. Essa descoberta é, para ele, a revelação de um novo modo de procedimento. E a descrição que ele faz, o que me interessa aqui é dizer, também se trata da chegada a um novo ponto de vista. Mas essas pegadas agora estão escritas na alma dele e não na duna que ele subiu, né? Foi ele que, como uma descrição de um iniciático, foi ele que teve que abandonar, como Abraão, a sua terra, chegar na beira do convés ali, olhar esse outro mundo e dizer assim, caramba, né? Tem uma outra maneira de ver o mundo e eu jamais vou ser o mesmo fotógrafo que eu era antes, depois de ter descoberto isso. Ele ficou tão animado que criou, no afã de demonstrar que a fotografia era uma arte, ele vai criar essa noção de equivalentes. Isso na década de 20, são uma série de fotografias de nuvens, a que ele se dedica longamente a fazer, que era para ele a demonstração. Eu vou ler o que está aqui para ganhar tempo. Os equivalentes, que são essas fotografias de nuvem, são o derradeiro gesto de um fotógrafo clássico. Qual
é a ideia aqui? A ideia era a seguinte: não se trata de colocar coisas na imagem que ela não tenha. Você pode fazer uma fotografia direta e ao mesmo tempo ter uma impressão subjetiva. E eu vou fazer isso mostrando, usando uma coisa que é de graça, que qualquer um pode fazer, que é nuvem. Você não paga imposto para a nuvem, a nuvem não cobra cachê, né? Qualquer um pode fotografar a nuvem, e fotografando a nuvem eu posso mostrar que artista eu sou e que arte pode ser criada com a fotografia. Ele vai chamar isso de equivalentes, porque a suposição é de que haveriam equivalências entre os meus sentimentos e a configuração que as nuvens assumem. O que me interessa aqui marcar é o seguinte, rapidamente, que é a inversão no modo de pensar a técnica. Enquanto no início a técnica é um problema e você tem que riscar, bagunçar, pintar, etc., para devolver a arte, aqui pelo contrário, a técnica se torna um modo pelo qual o espírito se comunica diretamente com o mundo. E quanto mais instantâneo for essa comunicação, fotografia, melhor o espírito se expressa naquilo que está sendo mostrado. Tá? Então ele vai chamar isso. Então são um derradeiro gesto de um fotógrafo clássico que prende a respiração e aponta a câmera para o céu. Como pregador em seu púlpito, o fotógrafo faz de seu corpo um mero veículo de comunicação de certas verdades do espírito. Né? Ele faz conexão direta. Né? E a câmera é um instrumento de conexão direta. A instantaneidade do ato fotográfico torna-se a mídia ideal para a provocação do espírito. Bem, próximo. Mais uma. Aqui está muito claro para vocês conseguirem perceber. Eu também pegando foto da internet, nunca é a mesma coisa, né? Só vendo ao vivo. Mas enfim, mais uma. Isso é engraçado. De algum modo, a fotografia do século XIX, que eu chamo clássica, ficou entre dois problemas. Ou uma coisa que eu chamo a verborragia do pictorialismo, vamos encher de pinturas, vamos transformar parecer impressionismo, e essa noção dos equivalentes que eu chamo de logofóbica, né? As nuvens, mas eu não sei o que elas significam, são um sentimento, mas eu não sei dizer qual é, né? Então, essa é a tensão, essa tensão entre verborragia e logofobia é a tensão da fotografia de paisagem do final do 19. E ela tem uma consequência ainda hoje. Esses livros estão saindo recentemente. Eles são, para mim, a mais catastrófica reunião de logofobia e verborragia em uma imagem só, que são fotografias que estão chamando agora battlescapes, que são paisagens de antigos campos de batalha. Como o caso aqui de guerras, aquela invasão normanda, se não me engano, da Inglaterra. Esse é tirado de um livro, 2000 anos de batalhas inglesas. Que você não sabe exatamente por que essa fotografia é, então, a não ser pelo fato de quem tem lá uma legenda, o que isso exatamente quer dizer, né? O que isso exatamente significa, que aqui houve uma batalha. Tem traços aí dessa batalha? Não tem, né? De que modo de qualquer jeito, para mim, eu trato isso como um sintoma. Já os meus amigos, né? É um sintoma. Por que a gente está fotografando antigos campos de batalha de que nada nos dizem? Aí, para a próxima, vamos para a próxima. É porque, ao contrário dos outros gêneros de fotografia que surgiram a maior parte na Europa, a fotografia moderna de paisagem nasce nos Estados Unidos. E nasce num momento muito particular. E esse momento particular é aquilo que os historiadores americanos vão chamar o fim da fronteira. O que quer dizer o fim da fronteira? Uma tese apresentada em 1995 que significa não tem mais índio entre a costa leste e a costa oeste. Porque enquanto tinha índio, era aquilo que a gente conhecia, né? A caravana vinha, os índios atacavam, o trem passava, os índios atacavam, até que, em um certo momento, acontece o fim do problema indígena. Quer dizer, os índios americanos, que aqui vocês veem, né? Nessa famosa foto do Edward Curtis, 1904, chamado The Vanishing Race, os índios somem na penumbra e vão para as reservas no território do norte, no Canadá. Finalmente, de leste a oeste, aparece o quê? Aparece a paisagem. Aparece uma terra sem índio, né? Uma terra que está lá para ser vista, e não mais uma terra para ser habitada, não uma terra para ser morada. De certo modo, o raciocínio que eu quero trazer para vocês, para seguir adiante... Ops, volta lá. Não, pode ser essa também, deixa aí, né? O que eu quero trazer para vocês é a ideia de que só a paisagem moderna, né,
porque há um esquecimento desta habitação prévia, né? E a paisagem moderna, então, eu resumo aqui: quando o instantâneo deixa de ser o mediador mágico do espírito, tal como nas nuvens, quando ele se naturaliza, todo mundo já bate fotografia, é instantâneo mesmo, ninguém pensa que o instantâneo é um atributo diferente e particular de um certo tipo de fotografia. Quando as lembranças do crime original, de onde toda a paisagem provém, que é os índios, os nativos enviados para o Canadá, uma nova ordem de visualidades emerge. A paisagem fotográfica moderna deve ser pensada como o cenário de uma expulsão há muito esquecida. E as figurações que ela assume ao longo do século XX seriam, nesse sentido, ensaios de reparação. Eu vou então dividir a paisagem moderna em dois tipos de movimentos de reparação vocês entenderam, né? Tem uma expulsão, eu esqueci que teve. Enquanto eu lembro, tudo bem, eu estou fazendo as fotos dos índios, né? Mas em algum momento eu esqueço disso. E aí, então, é o momento em que a fotografia moderna aparece, digamos, para reparar este irreparável. O que é esse irreparável? Irreparável são os antigos habitantes dessa terra, em qualquer época, em qualquer tempo. Não há terra onde não tenha havido alguém. E que eu não reparo mais. Então esse é o irreparável no duplo sentido, né? E eu vou dizer que há dois modos dominantes modernos de reparação. Eu chamo um de restituição e outro de acolhimento. Se eu tiver... mas acho que eu vou fazer no tempo, eu acho, não sei. O primeiro modo que eu chamo de restituição, eu peguei um fotógrafo americano de exemplo, e é o Ansel Adams. Ansel Adams vai ser o pai, o grande fotógrafo da campanha dos parques nacionais, criar parques nacionais e em defesa da natureza, etc. Ele dizia, por isso ele dizia: quando eu chego em um lugar, parece que Deus acabou de terminar de fazer para eu fazer a foto, entendeu? Ele dizia, esse também não era muito modesto. Está tudo pronto para mim, ficou pronta novo em folha, né? Não existe ideia mais sintomática da ideia do novo em folha, de um mundo novo em folha, porque o mundo é velho, né? O mundo é antigo e o mundo está cheio de marcas, né? Mas o trabalho do Adams, o que é? Ele vai criar toda uma técnica que eu não vou explicar, chamada sistema de zonas, e toda uma maneira de reencontrar esse brilho original e, ao mesmo tempo, dar a ele um valor de eternidade. Ele tem toda uma técnica de como trabalhar os cinzas, para você fazer com que a gama de cinzas, a escala de cinzas, vibre harmonicamente por toda a eternidade. E também usavam um diafragma, que a gente chama de F64, o menor diafragma tecnicamente possível, que os fotógrafos costumam apelidar de olho de Deus. Eu falei que não ia falar de Deus, falei 2 vezes já, né? Chamar olho de Deus. Por quê? Porque ele tem profundidade de campo absoluta, ele tudo vê. Desde aqui até o mais longe do infinito, está tudo em foco. E aí, desse modo, ele fotografa a natureza, como se fosse Deus olhando, né? No momento da criação. E outra foto dele. Vai, próxima. Capitão, mais uma. Isso é o famoso... volta para trás. Essa então, uma última palavra. A imagem que eu faço dele é a imagem de um engraxate que dá um polimento, vai até o fim do horizonte e dá um brilho, dá um polimento no mundo para que ele readquira o brilho. Sabe aquele cara que vai engraxando a natureza até que ela, no último, né? Um lugar é muito preto, muito denso, o outro é muito brilhante, né? E isso faz com que ela recupere essa condição original de eternidade. Próximo. O amigo dele, que para mim é o fotógrafo oposto, é o fotógrafo do acolhimento, que é aquela outra maneira de reparação que não a restituição do brilho original. O que é o acolhimento? O acolhimento é um modo de restabelecer a potência criadora que existe no mundo. Então o mundo tem uma eternidade e o mundo tem uma potência criadora, e essas são forças que se contrapõem. E nessa tensão, digamos que há uma fotografia, né? Que vai durar sempre, vai fazer durar sempre aquilo que está sempre mudando. Esse é um amigo dele chamado Edward Weston, ou Weston. Essa também tem que ler rapidinho o que ele diz dessa foto aqui, ó. Esse ele faz no México em 25. Vale a pena. O Edward Weston é um fotógrafo que tem
mantém o mais incrível diário de artista já feito por um fotógrafo do século XX, são vários volumes, e sobre essa fotografia ele escreveu no diário dele: venho fotografando o nosso vaso sanitário. Era o vaso que está no apartamento. Esse receptáculo de esmalte brilhante de extraordinária beleza. Aqui estavam todas as curvas sensuais da figura humana divina, menos as imperfeições. Jamais conseguiram os gregos, elevar sua cultura a tal ponto de perfeição. O que me recordou, de alguma maneira, em seu movimento para frente e em seus contornos, se desenvolvem primorosamente a vitória de Samotrace. Então, o que dizem do Whiston é que ele não tinha nenhum senso de humor, nem ironia, ele só falava sério. Então ele via de fato a vitória de Samotrace em seu vaso sanitário, e se vocês passarem um bom tempo olhando, vocês vão ver também. Esse tempo olhando eu chamo de acolhimento, porque esse tempo olhando é aquele que permite com que você encontre a possibilidade de mudar dessa forma, mudar em você. Ela muda em você, ela não muda no mundo, ela muda em você. E o outro exemplo é esse do pimentão. A série de pimentões e conchas é muito grande na obra dele. Sobre essas ele dizia assim: como vocês estão pensando em sexo? Quando vem um pimentão, é apenas aqui e aí é apenas um pimentão, apenas um repolho, mas é o acolhimento. Você fica um tempo olhando, e aí ele mesmo depois no diário diz assim: na verdade eu senti alguma coisa quando olhei para o meu pimentão. Ele confessa, mas em público ele dizia que era apenas um pimentão. O que eu quero marcar é que aqui ele tem o acolhimento é o modo por ele descobre uma coisa que ele vai chamar de quinta essência. Quinta essência, como vocês sabem, para os alquimistas é a quinta substância responsável pela transformação, que pode transformar o chumbo em ouro ou coisas assim. E ele dizia que estava em busca da quinta essência dos objetos. E ele dizia: eu não faço paisagem porque a paisagem é confusa demais, bagunçada demais. Aí depois do pimentão, depois do México, quando ele vai para o ele resolve fazer paisagem e vai para o deserto. E voltamos ao deserto. Ele vai fazer uma série no deserto chamada Oceano. Ele começa a fazer em 36, 35. O que é esse oceano? É a tentativa de flagrar no deserto, não as marcas que ele deixou, a trajetória que ele fez para chegar até ali, como aquele primeiro deserto que viu, mas a própria fluência permanente, a permanente mudança do deserto, Não só no vento que imprime ali as suas marcas, mas também nas sombras que avançam sobre o terreno. Essas sombras são a própria quintessência transformando, tornando permanente a transformação dessas dunas. E aí eu digo, na oscilação que nos leva de um polo ao outro, da pura potência transformadora, que é o acolhimento, a permanência absoluta da eternidade, que é a restituição, as duas formas de reparação, na respiração suspensa entre a inspiração que acolhe e a expiração que restitui. Cada um desses gestos está ligado eles constituem um sopro, mas cada um deles uma parte desse sopro. O que se revela são os traços da incompletude do mundo e da sua história. Quer dizer, esse mundo que é preciso reparar, esse mundo que é preciso ou restituir, ou cuja força é preciso fazer emergir novamente, é um mundo incompleto, e é um mundo cuja história não está terminada. Vestígios da sua atualidade perdida, que eu restituo, sonhos irrealizados, que o meu acolhimento permite cumprir, porque no acolhimento os sonhos que não são realizados não se realizam. E chegando rapidamente ao contemporâneo, uma viagem que é a última estação, depois dessa uma conclusão. Estou muito demorado, não? Não, mas não vai demorar. Eu queria dizer, marcar na fotografia que estamos vivendo uma outra questão. Não mais é como se eu dissesse agora, de certo modo, não é mais do esquecimento, mas é do esquecimento do esquecimento. E um novo problema aparece para a fotografia. Eu vou dizer. Primeiro, me perdi um pouco aqui.
Primeiro, a noção de lugar, que eu não falei e que agora eu vou ter que introduzir. Quer dizer, eu vou pensar o lugar como sempre essa mistura de espaço e tempo. E eu vou distinguir na fotografia contemporânea dois modos de misturas, dois modos de ser lugar, né? Um modo que eu vou chamar jornadas e outro que eu vou chamar estratos, né? E são dois modos de amalgamar espaço e tempo. De alguma maneira, o espaço tornando-se tempo é a jornada, que eu parto ou que eu chego. E o tempo tornando-se espaço são os estratos, que se acumulam um sobre os outros. Vamos em frente. O Paul Virilio dizia: o problema é dramatizar a paisagem. É preciso tornar novamente a paisagem algo para se habitar. Eu peguei essa fotografia do Jeff Wall, chamado A Narradora. Vocês não dá para ter uma noção do que seja isso. São fotografias, são ampliações de 5 metros de largura e 2 de coisas enormes, né? São feitas com a montagem de às vezes dezenas de negativos para ter altíssima definição nela, para ficar grande. E a narradora é essa moça aqui, ó. Vocês estão vendo? Ela está aqui. Está aqui um pedacinho. Ele é um fotógrafo canadense e ela é uma contadora de histórias. Um importante... não tem aqui? Um importante historiador da arte alemão, chamado Hans Belting, vai dizer: ela é a encarnação e o meio vivo das imagens que surgem da sua narração. Ela está lá contando uma história e está ao mesmo tempo falando da impossibilidade desse lugar, né? Esse lugar onde essa história tem que voltar a acontecer, onde essa história tem que voltar a ser narrada, é a história onde tem esse lugar onde tem esse viaduto passando. E no entanto, esse é o nosso lugar, quer dizer, esse é o lugar em que a gente deve habitar. Então, de algum modo, o que eu estou dizendo é que, enquanto a fotografia moderna procurava encontrar um meio de reparar este mundo, né, este mundo irreparável, né, a fotografia contemporânea se pergunta como habitar esse mundo, né? E esse é o novo problema a que os fotógrafos querem responder. Próximo. Eu dividi em duas formas de jornada. A primeira eu vou chamar de exílio, e eu peguei como exemplo as fotografias do fotógrafo e cineasta persa Abbas Kiarostami. Os caminhos dele nunca têm início, nunca têm fim, né? Para evocar de volta os versos do Jabé, no poema dele não se pode falar do deserto, não se pode pretender que o deserto seja o vazio, o nada, não se pode tampouco pretender que ele seja o término, uma vez que ele é igualmente o começo. Você tem personagens, às vezes uma árvore, um jumento, um viajante, mas você nunca sabe exatamente para onde ele está indo, nem de onde ele está vindo, né? O que você tem aí é o puro... Bom, vou andar rápido aqui, né? Eu vou dizer... próximo. É isso, né? O Ishakpour diz: na jornada do exilado que se retira, a imagem torna-se uma abertura que recolhe em si os traços de uma expectativa. A natureza não coincide consigo mesma por uma coincidência e presença inertes, mas porque ausente de si mesma está sempre a caminho, por vir. Essa não coincidência da natureza consigo mesma constitui a condição da sua intimidade com um olhar exilado, mas fervoroso que vem ao seu encontro. E aí, próximo. No gesto de tímida intimidade, o exilado despe a paisagem como uma noiva. A paisagem do Kiarostami é sempre rarefeita, a paisagem do exilado é sempre despida, né? Ali não tem onde ele se apoiar, ali não tem, mas ao mesmo tempo ele se aproxima dessa terra como quem se aproxima de um outro, que Paulo falava, e aí o exilado despe a paisagem como uma noiva. Ele a acolhe e estende a mão. Essa mão não é dele, eu que botei aí. Mas o que ele vê na palma da própria mão aberta são as linhas indecifráveis do seu destino. Entre o deserto atravessado por rastros e as linhas da minha mão, uma coincidência distante. Para o exilado, o destino está sempre em jogo, né, na sua paisagem. Próxima. Uma coisa então, portanto, é a jornada de quem parte e a outra coisa é a jornada de quem volta. A jornada de quem volta é a jornada da semeadura, é a jornada da terra arada. Essa fotógrafa da Dorothea Lange, da década de 30, que eu usei só para fazer essa passagem, né?
Está ali escrito, essa segunda jornada é a do retorno, da semeadura. A mão que retorna agora não está vazia, como a do exilado, né? A mão está cheia, e ela não se volta para si, mas espalha os elementos que trouxe consigo. Ela recobre o corpo da terra com isso que ela traz. E eu peguei de exemplo uma fotógrafa próxima, carioca. A minha imagem não é absolutamente fiel ao que é ao impacto, a força que é essa imagem. A Cláudia Jaguaribe, fotógrafa carioca, radicada em São Paulo, um trabalho recente dela chamado Rio de Janeiro, onde eu digo que ela, como quem retorna, semeou favelas pelos morros cariocas. Isso também é uma junção de superposições de imagens feitas de várias maneiras, de perto, de longe, de helicóptero, etc. E ela deixa eu ver. Até onde a vista alcança, põe a próxima. Até onde a vista alcança, sobre a terra fértil acabam de surgir os brotos. Eu não olho essa imagem como uma denúncia, né? Mas eu olho essa imagem como uma vitalidade da terra. A vitalidade da terra que produz, né, essa vida em toda parte e faz brotar essa gente em todo lugar. Então esses, muito rapidamente, são os aspectos que eu chamo de jornadas. Aspectos fotográficos nos legam vestígios de jornadas. O exílio e o retorno são esses traços de devir lugar do tempo, pois a diferença entre chegar e partir nunca é da ordem do deslocamento que se realiza no espaço, mas de uma duração do qual o movimento faz o desenho. Os fotógrafos que eu vou comentar, os dois últimos, para terminar, fazem a operação inversa. São vestígios dos estratos, de um lugar tornando-se tempo. E os seus aspectos são a sedimentação, de um tempo tornando-se lugar. Ao contrário, sempre me confundo com esses mesmos. E a categorias, né? E os que eu quero falar são sedimentação e catástrofe. Para chegar perto dessa ideia, eu trouxe uma imagem de uma famosa série do Hiroshi Sugimoto, fotógrafo japonês contemporâneo. Ele era um fotógrafo de dioramas em Museu de História Natural. Ele trabalhava fazendo fotografias para tornar mais realistas aqueles, seres pré-históricos e seus cenários de época. E aí ele teve uma revelação. A revelação dele, eu vou falar daqui a pouco qual foi. Mas aí ele foi para um cinema e disse: eu quero fotografar um filme inteiro. Aí ele começa a fazer fotografias que são a projeção de um filme inteiro. E que tem, né? E são, portanto, a sedimentação de um fotograma sobre o outro e a demonstração cabal de que toda uma história cabe numa imagem só, portanto, né? Como convém a nós, os anacronistas, né? Isso. E a partir daí, ele tem a revelação de assim: caramba, a fotografia é um modo de produzir fósseis. Primeira revelação. Segunda revelação, os fósseis foram a primeira forma de arte. E a partir daí, não só ele passa a se dedicar a fazer fotografias, produzir fósseis, como também a colecionar fotos. A última exposição que ele fez, grande, que foi em 2007, chama-se História da História, e exatamente fotografias dele ao lado da coleção de fósseis dele. Enfim, e aí, vou mostrar aqui o que eu quero chegar nessa próxima imagem. Exatamente. Depois de registrar em um só fotograma toda a história de um filme, Sugimoto estendeu sua espera até o fim dos tempos. Isso. Ele começa a fazer uma série chamada Seascapes, né? As marinhas, né? As paisagens marinhas. E esse aqui é uma foto do Mar Egeu, 1990. O que é essa? Ele já tem centenas, né? E são sempre paisagens marinhas, com o céu e o mar dividindo-se mais ou menos sempre na mesma região, está sempre marcado, e com uma legenda embaixo. E o que para mim é interessante, eu digo aqui, mas vocês vão ver na próxima foto, é que vocês podiam imaginar assim: ele próprio diz assim, é como se eu fosse o primeiro homem a habitar o mundo. Você podia dizer, bom, se você estivesse sendo fiel ao Gênesis, digamos assim, seria um momento, uma das, em que as águas e os céus foram separados. Ou, se a gente quiser ir um pouco depois na história, o ponto de vista do Noé depois do dilúvio, né? Que só fica aquele não tem vento, não tem nada, não tem. Mas eu sempre olhei para essas imagens como sendo não imagens do início dos tempos, mas como imagem do fim dos tempos.
como se ele tivesse ido para algum lugar onde todos os acontecimentos da história já tivessem se acumulado, porque esse efeito de horizontalidade aqui é dado pela repetição da incidência das ondas no negativo, de certo modo, né? Então você faz como se as vagas, se você sabe disso, né? Se as ondas forem batendo, elas acabam fazendo uma reta, né? E as diferenças de cada onda só existem no particular de cada uma. Mas 1000 anos depois é uma linha, que ali se forma como a gente vê nas rochas, né? Que ficam com as marcas das... Então essa é a ideia da sedimentação. Depois de muito tempo, ali a história se condensa. E é por isso que essas fotos têm nomes e datas. Porque, por exemplo, os lagos, aqui da esquerda para a direita, de cima para baixo. Lago Superior, 1995. Mar Ligúrio, perto de Saviore, 1993. Atlântico Norte, Bretanha, 1996. Mar Báltico, perto de Rügen, 1996. Quer dizer, que diferença faz esse nome, a não ser o fato de que toda a história está sendo recolhida aí, nesses mares, né? Então, E aí ele vai dizer... Já foi. Vamos rápido. Finalmente, o último fotógrafo contemporâneo que eu quero trazer é o segundo modo de realização do extrato, que eu vou chamar de catástrofe. Vou passar rápido por isso. Não vamos saltar essa, senão vou ter uma explicação comprida. Bom, esse é um fotógrafo inglês chamado John Davis. Um fotógrafo que eu admiro muito. Tudo que eu estou dizendo aqui foi motivado por uma exposição dele que eu vi. E o John Davis alguém já disse uma vez que ele fotografa como se tivesse vendo o mundo numa freada brusca de uma montanha russa. Não, se trata da própria percepção do mundo, a própria percepção da mudança, do imbricamento. Ele fotografa cidades das antigas regiões de carvão da Inglaterra, onde não tem mais carvão, não tem mais quase ninguém, e que estão se misturando, sendo abandonadas, e edificações modernas estão surgindo, e esses tecidos urbanos se misturam um por dentro do outro. Vem a próxima, que é emblemática dessa condição, né? Essa ideia de uma estranha paisagem que parece ter sido interrompida no meio de uma mutação, né? Então não no extrato que se faz no final dos tempos, acumulado, sedimentado, mas naqueles estratos geológicos logo depois de um terremoto, que ficam, sabe quando eles ficam assim, já viram, né? O terremoto você mistura assim os estratos e eles... um caleidoscópio que ele sacode diante do mundo de modo a flagrar no olho do ciclone o brutal desarranjo das formas. O que e também nas imagens dele, de vez em quando aparece uma pessoinha, aparece uma figura, e aí eu digo assim, tá aqui. Assim como nos desertos de Kiarostami, nos campos e cidades de Davis também ocorrem diminutos personagens. Próximo. Sua função, porém, não é servir de referência à monumentalidade das construções, como o núbio que a gente viu no início. Estão ali como nossos companheiros de estrada. Às vezes você vê um cara pequenininho jogando bola, entendeu? Porque também são... emprestando seu minúsculo testemunho, tal como as cadeiras vazias nos cinemas e as crianças que brincam nas lajes das favelas cariocas, na fotografia da Cláudia, eles estão emprestando seu minúsculo testemunho à busca comum para fazer desse mundo a nossa morada. E essa é diferente de você fazer escala para a paisagem. Essa é toda a diferença entre o olhar, digamos, o problema contemporâneo da paisagem do que foi o problema da paisagem no século XIX. E aí, põe a última e eu vou ler. Eu vou ler esse pedacinho aqui, porque assim eu fico... É curto, mas é só a conclusão. A conclusão é difícil de resumir, então, para não correr o risco de me alongar, vou ler. No fóssil, espaço e matéria são percebidos como memória do devir, né? É isso que é o fóssil, né? Tá lá, a mudança se encarna e fica ali presente no negativo do fóssil. Hiroshi Sugimoto não foi o primeiro a relacionar sua atividade artística com a produção de fósseis. Giuseppe Pennoni é um escultor italiano de um movimento chamado Arte Povera, já o havia feito. Devemos nos admirar que tenha sido um escultor? De modo algum, pois se o retrato fotográfico é o teatro
condicionando a espera ao ajuste interminável da pose, a paisagem é a escultura, condicionando a expectativa ao cinzelamento do espaço ilimitado. Sobre a escultura, Penone escreveu: o espaço nos precede, o espaço precedeu nossos antepassados, o espaço seguirá depois de nós. Fossilizar os gestos reduz o uso impossível do espaço, mas marca o próprio espaço, né? Criar uma escultura é um gesto vegetal, é o rastro, o percorrido, a aderência em potência, o fóssil do gesto feito, ação imóvel, a espera, nada de vida e nada de morte. Didier Huberman, historiador da arte francês, chama a atenção que para Penone a escultura trabalha com rastros, mais do que com objetos. Seu objeto de fato seria o rastro, o duplo sentido de vestígio e de estado nascente, como quem diz indício, pista de uma coisa que vai acontecer. Nesse breve percurso em que procuramos seguir os rastros na paisagem, desde aqueles primeiros do Timothy O'Sullivan e depois do seu apagamento, né, eles nos levaram a esse entroncamento onde o tempo devém espaço e o espaço devém tempo. Ao seguir os rastros na paisagem, que foram aqui também os passos de alguns fotógrafos devotados a ela, descobrimos que no coração da paisagem habita um problema de difícil solução. O que é isso no espaço que provê os lugares? Pois há um ponto nesse entroncamento de tempo e espaço que conhecemos pelo nome de cardeal, né? Que é o ponto cardeal, vocês sabem, né? Que o ponto cardeal não é um da norte-sul. O ponto cardeal é um ponto que no horizonte traça uma perpendicular em relação ao lugar que eu estou. Esse é o cardeal, né? Deve ter alguma relação com os cardeais, mas isso já isso já me escapa. Ou pelo menos com a pretensão dos cardeais, né? Um ponto na linha que se estende até nós perpendicularmente à junta que se encontram céu e terra, céu e mar. Porque, salvo pela minha parte, os conhecimentos e consultas que eu fiz, cardo, que é de onde vem a palavra cardeal, também quer dizer junta ou dobradiça em grego, né? Então ali é a junta do céu e da terra, lá onde céu e terra se juntam e se separam, e céu e mar. Ali se localiza a dobradiça da porta que temos à frente nos momentos mais decisivos de nossas vidas. A gente não sabe para onde vai olhar, olha para o horizonte, né? Diz assim, é isso aí, e aí? Então, é para essa direção que aponta a câmera de Sugimoto. Vocês estão vendo ali, tudo nublado, não dá para ver exatamente, mas é para lá que ele está olhando, é para o cardeal. Visando o mesmo ponto do agrimensor de Kafka, que o agrimensor, que é esse topógrafo, o agrimensor, ele também aponta o seu instrumento com uma câmera fotográfica, se parece, os dois têm tripés, na direção do horizonte. O personagem de Kafka na novela O Castelo, que alguém já leu, Benjamin viu esse agrimensor como a alma exilada em seu próprio corpo. Ele vai dizer, o agrimensor é a alma e a aldeia que ele vive é o corpo, exilado em seu próprio corpo. E Agamben, filósofo italiano, como aquele que aspira a colocar em questão as fronteiras e tornar ociosos os limites. Então, ele é tanto a alma exilada em seu corpo, como esse que quer acabar com as fronteiras. Na busca incessante para encontrar na junta do céu o ponto cardeal de onde todos os lugares provêm, os fotógrafos agrimensores construíram as mais variadas figuras da paisagem. Em cada uma dessas figuras, em cada um desses aspectos, inscreve-se a expectativa por desse lugar ainda por vir. Ora partida, ora regresso, ora sedimento e ora catástrofe. Lugar, como vocês sabem, nunca chega, né? Ora acolhimento, que reconcilia corpo e alma, ora restituição, que suspende as fronteiras. Lugar por habitar, paradoxalmente próprio e ilimitado. Benjamin uma vez descreveu esse lugar. Ficava para ele nos confins do zoológico de Berlim. Era a casa da lontra. O Márcio sabe que eu tenho fixação por lontras. Então, era a casa da lontra. Não tem na tese de dissertação e no doutorado sempre entra a lontra. Era a casa da lontra, o animal sagrado das águas da chuva. Dela, ela nos dizia, da lontra, o Benjamin dizia, tão dócil como uma garotinha, a lontra inclinava a risca da cabeça sobre aquele pente cinzento. Está chovendo. Então o pente cinzento é a chuva repartindo os pelos da lontra. Então não me cansava de olhar para ela, esperava. Naquela chuva boa, sentia-me totalmente protegido. E meu futuro vinha a meu encontro, rumorejando, como diz o Paulo, rumorejando, a semelhança da cantiga de ninar entoada ao lado do berço.
Signo das coisas fugidias, de seu obscuro canto no parque, a lontra estende seus domínios pelo território mais vasto, a todos os lugares que têm o poder, estou citando, de nos fazer ver o futuro, e onde parece ser coisa do passado tudo o que nos espera. De olho no poço da lontra, o menino espera. E aí diz o Benjamin, menino, né? E assim a miúde deixava-me ficar numa espera infindável, em frente daquela profundeza escura e insondável, a fim de descobrir a lontra em algum ponto. Mergulhava, né? Onde é que ela, né? Se por fim conseguia, certamente era apenas por um momento, pois logo o reluzente habitante daquela cisterna sumia de novo para dentro da noite aquosa. Mas o menino ali permanecia, atento ao menor indício do retorno da lontra, porque aprendera com um pequeno animal que a chuva fazia crescer. Esse local de desaparecimento e de prenúncio do retorno, esse redemoinho de espaço e tempo, que o vestígio de uma leve ondulação assinala, esse ponto de onde toda a paisagem provém, é também o lugar de origem de toda a espera.